Eu acho que é uma mudança positiva, a gente tem pontos interessantes nessa frente de adoção, né, de instituições passando a aceitar pagamentos com criptoativos. Eu acho que é uma curva natural da gente ver acontecer, até porque hoje eles são majoritariamente utilizados como instrumentos de investimento, né? Então, a gente ainda está para ver a adoção massiva em termos de uso para pagamentos dos criptoativos, com exceção de algumas regiões do mundo que já adotam como moeda de curso forçado, né? Ou de alguns usuários mais nichados que usam o ativo como meio de pagamento, mas é natural que com o passar do tempo e com o avanço da tecnologia em si e dos sistemas de interface de usuário ali que favoreçam a utilização e facilitem a vida do usuário na transacionalidade com criptoativos, nos pagamentos, eu imagino que seja natural que a gente passe a adotar cada vez mais esse tipo de instrumento, tá? Lógico que existem alguns pontos importantes a serem considerados, volatilidade, sem sombra de dúvidas, é um deles, mas eu acredito que conforme nós formos avançando na adoção massiva desse ativo e na entrada de grandes instituições oferecendo instrumentos de on-ramp nesse mercado, é natural que a gente veja uma redução na curva de volatilidade com o passar do tempo, tá? E aí, falando especificamente da alta de hoje, é lógico que é sempre mais gostoso comentar alta do que comentar baixa, né? Eu acho que hoje 9% de alta aí, muito puxado, aí só para entender, só para tentar trazer um pouco de alusão a tudo que tem acontecendo, né? Faz tempo que a gente não se fala aqui. Acho que a gente tem um conflito armado entre Ucrânia e Rússia, isso não é novidade para ninguém. O que a gente precisa entender é como os criptoativos se encaixam nesse contexto macroeconômico, né? A primeira vez na história que você tem uma guerra mundial e você tem ativos monetários aí, né? Criptoativos que são não ligados a nenhum Estado-nação, né? E é muito interessante ver que, nesse primeiro momento, o que a gente tem visto é uma resposta do Bitcoin de maneira muito similar ao que a gente vê com ativos de risco, né? Num primeiro momento, a gente viu a resposta muito correlacionada com o S&P e com outras bolsas também, e aos poucos a gente vê momentos de descorrelação, né? Essa correlação que antes existia passa a responder de maneira diferente. Então, isso é natural de ativos que são tradicionalmente descorrelacionados. É importante mencionar que coeficiente de correlação você nunca olha de maneira pontual, você sempre vai olhar para a série histórica do coeficiente para entender como ele se comporta ao longo do tempo, né? E o ideal, se você fala em diversificação de portfólio, é que você construa um portfólio com ativos que tenha correlação próxima a zero, né? Para que eles sejam movidos por fatores de risco e retorno diferentes. Então a gente tem visto em momentos pontuais o Bitcoin responder, e quando eu falo Bitcoin eu me refiro ao Bitcoin e também a outros criptoativos, de maneira correlacionada com vários ativos de risco, e em outros momentos de maneira descorrelacionada, né? E aí, por que a gente viu essa alta nos preços, né? Porque, em primeiro lugar, a gente tem um cenário macroeconômico de tensões, né, internacionais. Isso gera também receio no mercado de criptoativos, dado que esse é um mercado ainda em consolidação, né? Eu falei muito sobre isso no podcast da semana passada, que apesar de você ter um mercado em expansão e com potencial de se tornar uma reserva de valor, a gente ainda tem a questão do potencial sendo extremamente importante, né? Não significa que o Bitcoin já é uma reserva de valor, porque ele tem o potencial, ele tem várias características que fazem com que ele possa se tornar esse tipo de ativo dentro de um portfólio de investimentos. O que falta para ele é se provar no tempo em momentos de tensão como o que a gente está enfrentando agora, né? E aí o que fez os preços acelerarem ao longo aí dessa madrugada foi um pronunciamento que saiu no Tesouro Americano sobre o posicionamento do Biden, né, sobre a ordem executiva que ele ia soltar, falando sobre criptoativos que ia envolver todas as agências federais dos Estados Unidos, e havia muito receio com relação a esse pronunciamento, de que ele pudesse ser muito incisivo, né, por conta do receio internacional de que Rússia utilize Bitcoin para tentar driblar as sanções econômicas que estão sendo impostas ao país. Eu acho pouco provável que isso aconteça, eu já falei bastante sobre isso também no podcast que eu fiz com o pessoal do BTG, mas porque você tem a rastreabilidade, né, dentro do blockchain do Bitcoin, você consegue identificar grandes movimentações, e convenhamos que um país entrando dentro de um blockchain com um sistema econômico considerável, você claramente notaria movimentos como esse. Inclusive tem algumas empresas específicas do setor cripto que estão identificando endereços ligados a atividades criminosas russas
para tentar vetar o acesso a esses endereços também, movimentações que estejam conectadas a endereços como esses, tá? E aí, voltando a falar então do pronunciamento, esse pronunciamento era para ter saído hoje, inclusive já saiu com um approach bem amigável, né? Falando que você tem basicamente 6 prioridades principais ali para a administração dos Estados Unidos, que é proteger os investidores, proteger a estabilidade financeira global, prevenir atividades ilícitas como esse tipo de ativo, promover uma inovação responsável e inclusão financeira, né, além de garantir a soberania dos Estados Unidos no sistema financeiro mundial. Então, o que acontece é que esse comunicado traz um alívio para a população e para os investidores aí que estavam receosos já com uma possibilidade de uma mão um pouco mais pesada ligada à regulação de criptoativos nos Estados Unidos, e com uma regulação mais amigável a gente tem espaço para ver os preços voltarem a crescer. Acho que é isso, Jéssica, Carlos, obrigado.